Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião, que nós possamos aproveitar essa uma hora que vamos estar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento, sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Hoje a nossa irmã Valéria vai fazer a palestra e vamos ao nosso momento de interiorização, procurando, através do recolhimento, aquele ambiente propício para fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de aprendizado para todos nós e que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá, Valéria. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, mais uma oportunidade da gente estar aqui junto para estudar a doutrina espírita, que tanto está aí, que veio para nos auxiliar, para a gente aprender. E hoje, como sempre, a gente fala aqui, o que a gente vai falar? A gente fica com tantos assuntos, tantas coisas boas que a gente precisa. E eu pensei, como eu falei há uns domingos atrás, a gente estava conversando, foi até em ocasião do Dia dos Pais, que a gente tem esse intercâmbio, comentei aqui um pouquinho sobre a mediunidade, e sobre essas relações que a gente tem com o plano espiritual, esse intercâmbio, como é que isso acontece. E aí, eu pensei, eu vou falar de uma coisa que a gente conhece muito bem, que também acontece na nossa vida todos os dias. E como a gente às vezes entra numa rotina, e às vezes a gente não para pensar no que é um hábito da gente, mas é bom de vez em quando a gente tocar um pouco nesse assunto. E eu resolvi, escolhi aqui para a gente refletir um pouquinho essa noite sobre a emancipação da alma, o sono e os sonhos. Porque a gente faz isso aí, a não ser quando a gente está numa época meio atribulada, cheia de problemas, esse sono fica um pouco agitado, mas é o que a gente faz comumente, normalmente, todas as noites. Então é bom a gente estudar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos ver o que o Espiritismo tem para nos dizer sobre essa coisa tão corriqueira aí da nossa vida, que é o sono. E é bom que a gente vai estudando aqui, vai vendo. Deus realmente é infinitamente justo e infinitamente sábio, porque nós somos espíritos, estamos aqui encarnados, estamos habitando um corpo aqui nesse limite que o corpo proporciona, mas graças a Deus nós não estamos limitados, nós não somos carcereiros nem prisioneiros desse corpo, nós estamos nele. Ele no momento é necessário para a nossa evolução, mas há momentos em que a gente pode dar uma fugidinha, a gente pode dar aí ter um pouquinho, gozar um pouquinho de uma liberdade, mesmo sendo relativa, mas Deus falou, não, tem que deixar eles darem um refresco, um descanso, porque senão a gente sabe como é que é a vida aqui na matéria, Então, aí a gente começa o nosso estudo de hoje, aqui no capítulo 8º, do capítulo que fala do mundo espírita ou dos espíritos. E aí começa aqui na questão 400, onde Kardec começa com o seguinte questionamento aos espíritos. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E a resposta é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então é o que a gente viu aqui. Não é bom, a gente sabe que é necessário, mas a gente sabe também das dificuldades que a gente enfrenta quando vem para cá, dos desafios que a encarnação nos oferece, a gente deixar o plano espiritual e vir habitar um corpo, num contexto familiar, que a gente também falou nesse último dia que a gente esteve aqui junto, sobre a família. Então, assim, a gente sabe das dificuldades que tudo isso tem. Então, realmente, para nós é necessário, mas deixar a liberdade para vir para um corpo é uma coisa um pouquinho complicada. Mas, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono,
os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Olha que coisa boa. O corpo é que precisa do descanso, né? A matéria que precisa repor as suas energias, precisa descansar. Agora, como a gente viu aqui, o espírito ele jamais se encontra inativo. O espírito não dorme, não. E nesses momentos, todas as noites isso acontece, né? A gente está lá descansando e o espírito goza dessa liberdade. Não se desprende do corpo. A gente sabe que se mantém ligado ali àquele corpo porque é necessário. Vai ter uma relação com outros espíritos, como nós vamos ver aqui, pode ser para fazer boas coisas ou também para se juntar a espíritos que gostam ainda das nossas imperfeições, que se afinizam conosco. Então a gente vai ver, mas de uma certa maneira a gente deixa um pouquinho essa vida aqui de relação e tem um contato a mais, né, com o plano espiritual. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Né? Então, a gente vê aqui, claro, no nosso momento lá, que a gente está emancipado, que a gente está desligado temporariamente, né, daquele corpo, nós podemos ter relações com outros espíritos que também estão encarnados e que também estão emancipados, ou com os espíritos desencarnados, que já estão no plano espiritual. Então, a gente tem mais liberdade nesse momento de ter essa relação, de ter esse convívio com os espíritos. Estejam eles, como nós, emancipados ou desencarnados. Frequentemente dizeis, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo, estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado e no futuro. Então, muitas vezes, nesses momentos que nós estamos emancipados, nós podemos ter acesso a algumas informações, quando útil, quando necessário, a vidas passadas que nós tivemos, ou a um futuro próximo, né? Quantas vezes a gente sonha? Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já experimentou isso. Nossa, sonhei que ia acontecer isso, passa-se alguns dias ou alguns meses, e aquele sonho fica tão marcado, né, na nossa mente, que a gente, olha, eu sonhei com isso algum tempo atrás, e isso aconteceu. Por isso, porque nesse momento o espírito está mais liberto. Ele deixa um pouco essa vida de relação, essa vida da matéria, essas preocupações, e tem mais contato. Então, ele pode ter acesso ao seu passado ou também ser preparado pelo seu anjo da guarda, por uma dificuldade que ele vai passar, por um problema, uma aflição, e já vai sendo preparado durante o sono para quando aquilo chegar, não ter um impacto muito grande, às vezes, na nossa vida. Então, a gente já vai sendo preparado. Né? E que bom que a gente tem essas relações, porque aí a gente tem esse contato mais direto com essa espiritualidade amiga, ou também, pensando pelo outro lado, tem contato também com os nossos inimigos. Nós vamos ver aqui que isso tudo obedece a uma lei, que é a grande lei da sintonia. Então, vai depender do que nós estamos pensando, do que nós estamos sentindo, e aí nós vamos conviver com os espíritos que também se afinizam com os nossos gostos e vontades, né? Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida, acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. Isso aqui mostra, né, os espíritos vêm falar, nossa, vocês ainda sabem tão pouco, né? E muitas vezes a gente se acha sábio, que domina tudo, que conhece tudo, e a gente conhece, na verdade, muito pouco, né? Muito pouquinho que a gente conhece. Já estamos tendo uma oportunidade de aprender mais com a doutrina espírita, porque foi essa a missão dos espíritos, trazer esses conhecimentos para que nós, né, tivéssemos acesso
a isso, mas que nós usássemos esses conhecimentos com sabedoria. Mas eles falam aqui, vocês acham que sabem muito, mas as coisas mais básicas vocês ainda não sabem. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Né? Então, a gente pode dizer que a gente morre todo dia. Né? Todo dia, durante a noite, a gente morre um pouquinho, porque a gente experimenta o que durante a morte, quando nós não estivermos aqui, mais num corpo material, o que nós vamos experimentar, essa liberdade total. Isso aqui que nós estamos vendo é uma liberdade relativa que o espírito tem, mas tem que retornar. Mas aos poucos, é isso que a gente vai vivenciando todos os dias. Esse estado de coisa que se dá durante o sono é o que a gente vai experimentar quando a gente não estiver mais num corpo físico, né? Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Né? E o tempo todo a gente aprende na doutrina que nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui. Nós somos espíritos que estamos evoluindo, claro, ainda num grau muito inicial aí dessa escala, né? Temos muito mais coisas a trabalhar no nosso espírito do que o bem, né? Nós somos tendentes ao bem, né? Nós estamos longe ainda de ter o bem como prática habitual na nossa vida. Nós estamos trabalhando para estar nesse grande grupo, né, da humanidade que tende ao bem. Nós ainda não temos o bem, né, prevalecendo nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, mas nós estamos trabalhando. E habitando um planeta, né, nossa querida terrinha lá, nossa escola, que é um planeta que nos dá as oportunidades de crescimento, nos dá as oportunidades de crescer. Nós estamos aqui numa escola, né, nós não somos daqui, nós estamos estagiando, estamos por aqui. E, na verdade, nós não temos nem esse corpo nos é emprestado, é o espírito que está habitando essa matéria. Nós temos hoje essa personalidade, eu como Valéria, Ângela, cada um de vocês habitando um corpo, com um sexo, um gênero, mas cada um com a sua tarefa. E assim, de encarnação em encarnação, a gente vai melhorando. Mas isso aqui é uma passagem, né? E cabe a nós que estamos aqui aproveitar essa estada aqui na matéria com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas aflições, que na verdade são oportunidades de crescimento, né? Quando na nossa vida a gente começa a ressignificar as coisas que a gente passa, dá uma paz, a gente vai conquistando essa paz, a gente vai vendo as coisas com um pouco mais de maturidade. Porque o que a gente acha que é uma perda, o que a gente acha que é uma injustiça, com o decorrer do tempo, com o passar, né, do tempo, ou a gente só vai ter essa consciência quando a gente já estiver desencarnado, estiver de volta no plano espiritual. Mas é uma oportunidade, a gente vai crescendo. Falei, realmente, aquilo ali que eu achei que era a pior coisa da minha vida, a gente vai ver com o tempo que foi um grande aprendizado. E geralmente a gente aprende mais nos momentos difíceis do que, né, nos momentos fáceis. Claro, não que a gente também não aprenda nos momentos bons, precisa sofrer para aprender, claro que não. Mas na medida que a gente passa pelo nosso aprendizado, a gente vai sendo mexido, né? A gente sai da nossa zona de conforto, porque é bom, a gente se sente aconchegado, às vezes, com a nossa maneira de ser, com os nossos pensamentos, com os nossos hábitos. E aí vem a vida com um aprendizado, com a gente ou com quem está por perto da gente, quem convive com a gente, com quem a gente ama, e dá aquela mexida, dá aquela balançada. Mas para quê? Para que a gente acorde, para que a gente veja as coisas de uma outra maneira, né? Mas à medida que a gente vai amadurecendo, isso não se dá de uma hora para outra, isso é gradativo, à medida que nós vamos trabalhando o nosso espírito. Então, é importante a gente ter essa possibilidade também de ter contato, né, com os nossos anjos da guarda, com os amigos espirituais que estão sempre ali nos aconselhando, estão sempre ali, né, com essa missão e essa tarefa de nos conduzir pelo bom caminho. Agora, se a gente vai dar ouvidos a ele ou não, aí é a opção de cada um, né? E aí vem aqui um comentário de Kardec muito interessante falando dos sonhos, né? Os sonhos são o produto da emancipação da alma,
que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarevidência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Então, aqui eles estão falando dos sonhos, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, gente, acordei, tive um sonho tão esquisito, não tinha nexo, as coisas de lugares paisagens e pessoas que eu não conheço, né? E aí misturado com coisas, com preocupações da vida atual. Então, essa emancipação da alma, está tudo aí. Por isso que como a gente vai ver que essa coisa de interpretar sonhos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque na hora que a gente está ali emancipado, a gente pode estar tendo acesso aqui a uma existência anterior, tendo contato com pessoas que a gente acha que não conhece, mas que foram nossos queridos, foram nossos parentes em outras encarnações, né, em ambientes diferentes, e no meio disso aí vem uma preocupação do dia atual, a gente sonha com alguém que está precisando de ajuda, ou vem uma preocupação do dia a dia, então fica uma coisa confusa. Então por isso que a gente tem que ter cuidado, para não querer, sonhei com isso, vai acontecer isso, né? Não é bem assim, porque os sonhos são, na verdade, esse registro dessa emancipação da alma. E tem vezes também que a gente não lembra do sonho, e nem sonha. Né? A gente está ali dormindo, ou o espírito está na sua atividade, e o corpo não registra, a gente retorna e não registra. Eu nunca lembro do que eu sonho, mas com certeza a gente está nessa atividade aí do espírito que nunca está inativo, está sempre trabalhando, fazendo alguma coisa. Por que não recordamos sempre dos sonhos? Né? A questão 403. Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. É claro, o corpo que estava lá repousando, mas o espírito não está lá. Está ligado, né, por um laço fluídico muito tênue, que aquele corpo não pode abandonar, o espírito não pode abandonar aquele corpo, mas quem está trabalhando, quem está em atividade é o espírito. E muitas vezes o corpo não está registrando isso. O que o espírito está vivenciando não está sendo vivenciado com o corpo, não está sendo visto com os olhos materiais, não. É o espírito que está passando por aquelas atividades, por aquelas experiências, por aquelas convivências. Né? E como eu disse aqui, dependendo das nossas afinidades ou dependendo dos nossos interesses, nesse momento que a gente está dormindo, a gente vai, né, espíritos elevados, que já estão aqui em missão, vão se juntar a outros espíritos também que são elevados, vão se juntar a uma causa, a um grupo de trabalho, de ajuda no plano espiritual. Né? Outros têm, nesse momento, o afago, o convívio com os entes queridos. Por isso que, com o passar do tempo, né, quando a gente perde um ente querido, quando a gente está realmente com aquela saudade, é durante o sono, nessa emancipação, que a gente tem esses encontros com esses espíritos, que a gente mata a saudade, né, dos nossos queridos que já se foram. Então, as relações, elas nunca são interrompidas.
Não é por ter morrido que a gente não vai ter mais contato com aquela pessoa, que a gente não vai ter mais notícia, que a gente não vai abraçar, que a gente não vai sentar para conversar. E olha que coisa boa isso, né? Como é que traz paz ao nosso coração saber que a gente não vai estar separado e não vai ter mais contato com essas pessoas? Não. A morte é só a perda do corpo físico, dessa matéria grosseira, mas o espírito, que é o essencial, continua. Né? Isso permanece, essa convivência, esse amor verdadeiro, isso continua, isso não é perdido. Ou também, em alguns casos, como nós ainda temos muitas paixões, muitas raivas, muitas coisas ainda para resolver, às vezes a gente aproveita esse momento da emancipação, em vez de ir procurar, né, um estudo, em vez de ir procurar ali se afinizar com coisas boas, a gente vai atrás lá da outra pessoa para comprar briga, para brigar, para se desentender. Né? Se a gente é chegado, se a gente tem um vício de alguma coisa, no momento que a gente está emancipado, a gente vai lá para esses grupos também de espíritos que às vezes querem causar brigas, causar confusões. Muitas vezes a gente é muito bonzinho e muito tranquilo na nossa vida aqui, de relação uns com os outros. Mas dependendo da época em que nós estamos mais agitados ou que nós estamos com dificuldade de nos relacionar com alguém, no momento que a gente se vê livre, a gente vai lá também para arrumar confusão, para brigar, para discutir, para arrumar encrenca. Vai, claro que vai. Quantas vezes, né? A gente aqui já não passou por isso. Acorda cansado. Gente, acordei tão cansado. Foi uma luta essa noite. Parece que eu briguei com alguém, parece que aconteceu alguma coisa. Parece não, isso aconteceu mesmo. E aí, de manhã, a gente acorda, cansado, parece que não dormiu, né? Aquele cansado, fala, nossa, que sono agitado que eu tive por causa disso. Porque as nossas relações lá, o que a gente foi buscar, não foi coisa boa. Né? Por isso que a lei da sintonia, como a gente sempre vem falando aqui, ela rege tudo, é uma lei, né? Então, assim, se a gente procura ter bons pensamentos, bons sentimentos, trabalhar, né, o amor ao próximo, trabalhar a caridade, o perdão, claro, nós também vamos ser ajudados nesse nosso propósito. Mas se a gente ainda tem muita dificuldade, se a gente gosta, né, de comprar uma briga, se a gente ainda gosta de achar que a gente que está sempre certo, que eu sou certo, tudo que eu faço é o certo, se a gente se acha, né, muito assim certinho e acha que a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos, a gente pode não fazer aqui. Né? Mas lá, quando a gente está emancipado, nós vamos atrás do que a gente quer. A gente vai atrás e vai se agrupar com espíritos que também gostam disso. Também gostam desses ambientes, que também gostam desses vícios. Tudo é a lei de sintonia. Então, por isso que é importante, como o Espiritismo ensina, e outras doutrinas também, que nós temos que prestar atenção, temos que nos dedicar à nossa reforma íntima. Porque é a única maneira que a gente tem de evoluir. É a única maneira que a gente tem de trabalhar e de ter, claro, companhias melhores. Porque se nós estamos afinizados para o bem, claro que vão ter espíritos para nos ajudar. Mas se a gente gosta mais do mal, tende mais às nossas paixões, também vão ter espíritos que vão conviver conosco. E muitas vezes o que acontece? Quando a gente começa, a gente estuda e a gente começa a querer mudar, né, o rumo dos nossos pensamentos, nós vamos ser muito visitados por pensamentos, por induções de espíritos que estavam ali convivendo conosco, que se compraziam nas nossas inferioridades e que querem que a gente continue alimentando aquele tipo de pensamento, alimentando aquele tipo de paixão. Não, eu não quero mais, mas de vez em quando a gente vai sofrer um teste. Não, vamos ver, né? Vão aparecer situações na nossa vida para que a gente demonstre se a gente está evoluindo ou não. Né? A gente até foi, não sei se foi essa quarta-feira ou outra que a gente estava conversando, né, Ângela? Eu, você e Cristina ali, até depois da reunião mediúnica, né? A gente estava falando disso, o quanto é importante a gente trabalhar, porque o tempo todo, né? Cuidado com o que você pede. Ah, meu Deus, eu quero muito ter paciência, né? Eu quero muito ter sucesso. Cuidado, porque aí as coisas vão chegar na sua vida, mas o Deus não vai pegar um embrulhinho bonitinho de paciência e vai te entregar na sua mão, não. As situações da sua vida vão começar a aparecer para que você exerça a paciência que você está pedindo, né? Porque senão seria muito fácil. Ah, eu quero ser paciente, então toma aí, ó, né? Paciência embrulhadinha no papel bonito, não. As situações da vida vão começar a acontecer, as circunstâncias, para que o que você pediu você coloque em prática,
né? Então, muito cuidado com o que a gente anda pedindo, porque as coisas vão aparecer, né? Eu quero força, eu quero coragem. Então, tá bom, você quer? Então, vamos ver se você está corajoso mesmo, se você quer força. Então, né, vamos estar alerta aí, vamos trabalhar para a gente conseguir as coisas que a gente precisa, né? Olha aí, ó, 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Porque às vezes a gente sonha com as coisas. Ah, não, sonhar com isso vai acontecer isso. Vamos ver o que os espíritos nos dizem disso, ó. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes, ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento, em outro lugar, a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato? Sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Né? Então, que eles falam, cuidado com esse negócio de interpretar. Né? E essa semana eu até conversando com uma amiga, falei, eu sonhei com cobra. Né? Aí a gente pensa em cobra, traição. E depois eu fui traída. Né? E aí ela falou, você acredita nisso? E aí eu falei, olha, tem que ter muito cuidado com isso, porque essa coisa de, sonhou com isso, vai acontecer, sonha com dente, né, negócio de morte, sei lá, essas coisas que tem livrinho até dos sonhos para interpretar. Cuidado com isso, porque como a gente já viu aqui, o sonho é essa mistura de preocupações da vida corpórea, com lembranças de outras vidas, né, pode ser. Quando tem a permissão, vem sim, às vezes, um anjo da guarda, um espírito amigo, fala, olha, cuidado com isso, cuidado com esse caminho que você está seguindo, porque senão pode vir a acontecer isso. Não vai determinar, não, isso vai acontecer, não. Se você não tiver cuidado, se você não for mais prudente, pode ser que isso venha acontecer, mas não determina o que vai acontecer. Então, a gente tem que ter cuidado com essas interpretações de sonho, porque isso é tudo muito relativo. Né? Uma coisa a gente pode ter certeza. Se a gente está ali naquele sonho, é porque a gente está. Isso aí é uma prova realmente dessa emancipação da alma. Né? Que a alma não está ali encarcerada num corpo. Não. Ela tem essa liberdade. Mas chegar a interpretar esses sonhos, aí a gente tem que ter muita cautela. Né? Porque as pessoas acham, não. Porque a gente fala assim, espírita, as pessoas acham que a gente lê mão. Né? Tem muito isso. A gente acha que não tem, mas tem. Tem sim. As pessoas acham que a gente tem uma bola de cristal, que a gente adivinha coisa. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão a centros ou vão a casas que se dizem espíritas e que vão encontrar esse tipo de coisa, né? De adivinhar, do médico conversar, né? Vai lá para arrumar namorado. O espiritismo não se presta a isso. É bom que isso fique bem claro, porque a gente tem esse conhecimento aqui que os espíritos vieram trazer, então a gente tem que usar em nosso benefício. Né? E quando a gente for abordado por alguém, como essa amiga me abordou, falou, olha, não é bem assim, você pode. Aí depois ela até comentando comigo, falou, não, engraçado que às vezes eu tenho muitas intuições e eu não escuto essas intuições. E muitas vezes, né, nós somos intuídos pelo nosso anjo da guarda, que está ali falando com a gente o tempo todo, está intuindo, está mostrando um caminho, mas a gente insiste em seguir o caminho oposto. Aí eu falei com ela, olha, a gente precisa trabalhar isso aí é o momento, passei essa explicação aqui para ela, assim, de forma resumida, falei, não, a gente pode, seu anjo da guarda pode estar vindo para te alertar, mas ele não vai poder poupar a gente, né, porque é outra coisa que a gente precisa explicar, porque a gente acha que anjo da guarda, tem que proteger a gente. Mas essa proteção que o anjo da guarda dá é uma proteção, é uma intuição.
Mas não é poupar, porque a gente acha assim, quando acontece, né, a gente vê alguma desgraça acontecer, alguma coisa, mas cadê o anjo da guarda da pessoa que não está vendo a pessoa passar por aquilo? Né, um sofrimento, um acidente, o que o anjo da guarda está fazendo? Está ali, do lado dela. Está ali aconselhando, está ali dando força. Que o anjo da guarda não existe para nos poupar de problema, não. Ele sabe o que nós temos que passar. Né? Ele sabe o que é necessário, é igual um pai. Né? Os pais, às vezes, não têm que submeter as crianças a um exame do pezinho, a vacina, a injeção. Vai doer. Sabe que a criança, naquele momento, vai sentir uma dor, mas é para o bem dela. Então, quer dizer, o anjo da guarda, que é um espírito superior a nós, que já entende melhor, ele sabe das nossas necessidades. E ele, em todos os momentos, vai estar conosco, nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas ele não existe, a função dele não é nos poupar. Né? Não, está ali na nossa frente para que nenhum mal nos aconteça. Até porque ele sabe que, às vezes, um mal aparente é um bem para nós. Ele já tem essa visão, né? Porque ele é superior. Então, ele já sabe. Então, ele não nos poupa. Né? Porque a gente acha assim, não, anjo da guarda, a gente não tem que passar por problema. Vai passar por problema, sim. Nós somos espíritos evoluindo. Nós erramos, nós acertamos. Só que nós vamos sendo orientados. Então, ele está sempre ali para nos ajudar. Mas não vai nos poupar. Né? A gente quer que alguém... Na verdade, a gente sempre quer empurrar o problema para alguém. Né? A gente nunca quer assumir a responsabilidade da vida da gente, que é a gente o responsável. A gente quer sempre, de alguma forma, mesmo que for inconsciente, quer responsabilizar alguém. Não, isso aí meu anjo da guarda que não me protegeu, isso aí foi por causa disso, por causa daquilo. Não. Faça a sua parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? É nesse sentido que a gente tem que compreender. Então, a gente está sempre sendo ajudado. Frequentemente, se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria, e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme, né? A projeção. Às vezes, os nossos sonhos, eles vão nos mostrar o que a gente teme. Os nossos temores da vigília, a preocupação, né? Nós estamos passando por um momento aí meio turbulento na nossa economia, então tem hora que a gente perde o sono mesmo, né? Porque a gente tem que estar precavido nessas horas, prestar atenção nos nossos gastos para depois não ficar enrolado. Então, às vezes, a gente vai dormir, sonha que está devendo alguém, sonha que o banco está nos perseguindo, porque são coisas da nossa vida, que estão sendo vividas pelo espírito. Aí a gente leva isso, né? Para ser perseguido por gerente do banco, essas coisas. Mas, entendeu? É porque a nossa preocupação está sendo projetada ali, está no nosso espírito. Então, no momento de emancipação, ela está ali presente, né? Isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Né? E é verdade, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, com alguma questão, a gente quer muito resolver, tudo na nossa vida que a gente olha, que a gente se relaciona, tem a ver com aquele problema. Tem a ver com aquilo, que a gente bota o foco naquilo ali. E no sonho, às vezes, essas preocupações também vão estar presentes, mas aí isso já é mais da imaginação do espírito do que uma realidade espiritual que ele esteja convivendo, né? 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Né? Precisa a gente estar lá, fazer todo aquele ritual à noite para dormir, aquilo tudo? Não. Qualquer momentozinho que o espírito pode, ele dá uma fugidinha, né? Aquela dormidinha, às vezes, depois do almoço, quem pode, né? Que aqui a gente não tem essa cultura. Na Espanha tem, né? Deve ser bom pra caramba, né? Poder dar aquela dormidinha, assim, depois do almoço, para dar aquela recarregada nas energias, mas aqui a gente não tem. Mas qualquer momento, né, que o corpo ele se acalma um pouco das suas atividades, um cochilo, qualquer coisa que seja, qualquer oportunidade, né, que a alma tem, ela dá uma fugida, ela vai
vai respirar, vai ter um pouco não, deixa um pouco essa matéria aí, deixa eu conviver um pouco em outro mundo, deixa eu ter contato com os meus entes queridos, para a gente se reabastecer, né, de energia. Então, qualquer momento a gente sai um pouquinho, né? Então, eles respondem não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre, né? E a gente pode observar, até anotei aqui, 2 exemplos em que isso acontece. Deixa eu só acabar de ler um comentário de Kardec. É assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Não precisa uma noite inteira ali. Momentos que o espírito, né, fica livre. E tem 2 momentos, né, que a gente pode observar isso aqui. A doença, né, quando tem uma pessoa que já está acamada, que está doente, porque o corpo já está mais enfraquecido, né, pela doença, já está mais, as forças vitais já não estão tão ali, né, 100%, já está diminuindo. Então, nesses momentos que o corpo está doente, ou também na velhice, né, os nossos queridos aí, os nossos vovozinhos aí, os nossos idosos, também já começam a falar de parentes que já se foram, começa a ver, né? Muito comum, todos nós já passamos por uma experiência ou conhecemos alguém que passou por isso, né? Não, meu pai já está idoso, então todas as vezes que o corpo, né, que essa força vital, ela diminui, o espírito se dá um momento de emancipação. Então as pessoas doentes, né, às vezes quando estão mais no estágio que já estão desencarnando, começam a perceber, né, a presença de outras pessoas no ambiente. Mas por que fulano está aqui? Ninguém está vendo, mas ele está vendo. Porque ele já está mais para o plano espiritual do que para cá, né? Então, a velhice, a doença, a gente observa isso, né? Essa percepção do mundo espiritual nessas condições que o corpo já não está favorável. E na infância é o contrário, né? Porque quando a gente está no plano espiritual e retorna, né? A gente está lá e nasce, vamos renascer, vamos reencarnar, né? É comum, o espírito vai se desligando pouco a pouco do plano espiritual e assumindo a sua vida. Então também, nesses 2 extremos, né, da nossa existência, tanto a infância quanto a velhice, se observa muito isso. Crianças, né? Muito comum as crianças conviverem, terem os amiguinhos imaginários, que a gente acha que é coisa da cabecinha da criança, mas a criança está convivendo ali com aqueles espíritos, não se assusta, porque para elas aquilo é normal, né? Elas estão recém-chegadas do plano espiritual, então elas veem muitas vezes, né? Tem crianças que apresentam a mediunidade. Não se pode, é claro, a gente sempre estuda aqui no Livro dos Médiuns, não se pode incentivar a criança a ter mediunidade, não, porque aquele corpinho ali, né, aquele aparelho cerebral ainda não está preparado, não está desenvolvido. Então não tem que desenvolver mediunidade em criança, tem que se tratar de uma forma natural, conversar com a criança, né? Então, isso para a criança é normal, essa convivência. E à medida que a criança vai crescendo, vai se inteirando mais na vida que material, ela vai se esquecendo, ela vai deixando um pouco o plano espiritual. E no outro extremo da nossa existência, né, quando nós chegamos lá, na velhice ou por uma doença, isso também acontece, né, porque a vida aqui, o fluido vital ali daquele corpo já vai se extinguindo, já vai diminuindo, e a alma já vai retornando ao plano espiritual. Então, ela já vivencia, né, o oposto da infância. Então, a gente vê, nesses casos aí, essas coisas que os idosos veem. Eu vi fulano, eu vi ciclano, não sei quem, não sei por que eu estou vendo a pessoa já morreu, ou começa a ter reminiscências de outras vidas, começa a lembrar de outras existências. Então, é por causa disso, porque o espírito, nesses momentos, consegue se desprender, porque a matéria vai dando essa liberdade, né? O espírito, olha, é outra questão muito interessante que a gente vê também, observa em algumas pessoas. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte?
sabe que vai desencarnar? Muitas vezes a pressente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. Isso é comum também a gente ver, né? Falando, nossa, a pessoa falou, realmente estava sentindo, começa a fazer as coisas, começa a agilizar as coisas, e daqui a pouco aquela pessoa desencarna, porque o espírito sabe. Nesse desprendimento vai sendo mostrado a ele, olha, está chegando a hora do seu desencarne. Então tem espíritos que trabalham com isso com lucidez, que sabem exatamente o momento que vão desencarnar. Por causa disso, porque na emancipação já vai sendo avisado, o espírito já pressente que aquilo vai acontecer. Então tem gente que a gente vê até fica assim meio assustado, mas realmente acontece. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar este, ou seja, pode cansar o corpo, como a gente até já falou aqui. Sim, porque o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Né? Como a gente já falou, que tem dias que a gente acorda exausto. A gente nem parece que eu dormi essa noite. Dormi cedo, me alimentei bem, mas acorda acabado, acorda exausto. Por causa disso, porque às vezes as atividades espirituais estão intensas e às vezes não é para coisa boa, né? Porque sempre quando a gente trabalha no bem, a gente fica até cansado. Mas tem a satisfação da alma. Agora, quando a gente gosta de ir lá ver o circo pegar fogo, gosta de arrumar uma confusão, a gente acorda exausto, porque a gente está ligado, né? É como a gente já falou, o espírito está desligado parcialmente daquele corpo, mas o corpo, ele vai realmente, ele está ligado ao espírito. Então, o espírito está passando pelas coisas, está acontecendo as coisas com o espírito, mas tem uma ligação com o corpo. Então, às vezes, o corpo capta, né, essa atividade espiritual, essa atividade do espírito, e é aí que é o cansaço, né? E aí a gente vem aqui para o item, só lembrando que esse capítulo aqui, ele vai da questão 400 até 455, né? Então, quem já tem o Livro dos Espíritos, fazer dever de casa, pegar lá essas questões, estudar, porque aqui a gente não tem tempo para tratar de tudo, mas fala de sonambulismo, fala de êxtase, de dupla vista, que são todos tipos de emancipação da alma, que a gente não pode tratar por causa do tempo, mas fica aí, como diz a Sueli, dever de casa, né? Todo mundo tem que fazer o dever de casa, que aqui a gente só dá, né, deixa assim, ou a gente esclarece ou a gente confunde. Então, para desempatar isso aí, tem que estudar em casa, né? E aí, tem uma outra questão aqui, que fala da visitas espíritas entre vivos, né? Quando nós estamos encarnados, nós podemos visitar, né, os nossos queridos que também estão por aqui. E aí a questão 413, Kardec pergunta o seguinte, ó: do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? Pergunta Kardec. No estado de emancipação, a vida do corpo cede o lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Olha que interessante, porque a gente está falando disso, parece assim, que a gente tem um corpo, é uma vida. Parece que o espírito tem outra vida. Não, né? É uma existência só. Nós, como espíritos, temos uma única existência. Né? Nós somos individualidades. Nós estamos aqui encarnados. Essa é a diferença. Né? Porque nós temos o nosso corpo. E quando nós estamos aqui, nesse momento, eu aqui falando, vocês pensando, ouvindo, está todo mundo aqui. A gente está em vigília, não tem ninguém emancipado. Nós estamos falando, todo mundo está ouvindo. Mas no momento que o corpo descansa, o espírito tem mais liberdade. Mas não é outro espírito. O corpo não é uma coisa e o espírito é outra. Não. Como a gente já falou, nós somos espíritos que estamos encarnados,
Nós não somos isso aqui. Nós estamos aqui. Estamos na matéria. Não somos a matéria. É uma diferença bem grande isso, né? É importante a gente compreender. Então, são duas fases. Na hora que o espírito tem mais liberdade e a hora que a gente tem que estar aqui, trabalhando, resolvendo problema, pagando conta, né? Não se endividando. Então, a gente está... É uma existência só. São duas fases diferentes, né? Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Olha que beleza a gente poder entender isso, né? A gente acha que dormir, né, é só a importância para o corpo. Não. Mas nós precisamos do sono. Nós precisamos desses momentos de liberdade relativa, porque senão a gente não aguentaria. Né? Nós sabemos o que é, a gente sente, né? O que a gente, as dificuldades, os momentos difíceis. Então, se a gente não tivesse esse momento assim, deixa eu respirar, deixa eu aurir forças, coragem, a coisa ia ficar muito feia. Se a gente acha que é ruim, então, assim, a gente estudando isso aqui, a gente vê que coisa maravilhosa. O sono não é só para o corpo, não é só o corpo que se beneficia disso, não. Isso é muito importante também para o espírito, porque é esses momentos que ele goza dessa liberdade, porque viver aqui na matéria, 24 horas, a gente sabe da dificuldade que é. Então, a gente tem esses momentos de, né, recreio, como a gente viu os espíritos falando aqui. Outra coisa interessante, ó. A gente também às vezes passa por isso. Queria tanto ter notícia de uma pessoa, queria tanto saber como é que aquela pessoa está. Se a gente dormir assim à noite, ficar pensando naquela pessoa, será que a gente sonha com aquela pessoa? E olha só, o homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero me encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer tal coisa. O que os espíritos disseram? Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta. E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Olha que interessante, né? Quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Né? Nós estamos aqui, nós temos os nossos interesses, as nossas preocupações, mas quando nós estamos emancipados, as nossas preocupações e as nossas necessidades são outras. E isso acontece também antes de nós virmos para cá, né? No nosso plano, né? Antes de nós encarnarmos na erraticidade. Né? Nós estamos lá na erraticidade, sendo ajudados nas escolhas das nossas provas. Né? Os espíritos, a maioria de nós já tem essa capacidade de escolha, quando não tem dificuldade, é imposto, né? Mas obedecendo a regras, obedecendo a um contexto. Então, às vezes, a gente faz isso. A gente vai ter acesso a encarnações passadas, aos erros, aos equívocos que nós cometemos em outras existências. E, no planejamento ali daquela nova encarnação, a gente vai ser ajudado a resolver isso. Por quê? Né? E muitas vezes a gente fica assim, não é possível que eu escolhi isso. Não é possível que eu escolhi casar com essa pessoa, não é possível que eu escolhi essa profissão, não é possível isso, não é possível aquilo. Mas para nós aqui encarnados e inseridos nessa matéria, às vezes a gente não entende o porquê dessas escolhas. Mas com outra visão, com uma visão mais ampla, observando e analisando o contexto da nossa convivência com aquelas pessoas em outras existências, em outros momentos, a gente observa,
Não, isso aqui vai ser necessário. Então, é feito um plano reencarnatório, né? Não é destino fixado, não. Porque nós sabemos que o espírito, ele mantém o seu livre-arbítrio antes, durante e depois da encarnação, né? O nosso livre-arbítrio não é perdido nunca. Então, nós fazemos essas escolhas, fazemos um plano reencarnatório. Não uma coisa determinada, não um destino que não pode ser mudado. Não, isso acontece comigo porque eu sou azarada, né? Porque eu sou azarado, só as coisas erradas acontecem comigo. Isso é destino. Não é destino. Nós nunca perdemos a nossa capacidade de escolha. Claro que em alguns momentos, e muitos deles, nós vamos fazer escolha equivocada. Nós vamos errar. Né? E vamos aprender com aqueles erros, vamos aprender com aquelas escolhas equivocadas. Mas a nossa visão como espíritos é completamente diferente. Né? É ilimitada a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de abarcar o contexto. Aqui não, nós estamos limitados, né? A um corpo aqui. Estamos determinados aqui nesse corpo para enfrentar alguma coisa. Eu costumo dizer, quando eu fui fazer, eu dei um exemplo, que eu não sei aqui quem já fez, eu fiz, não me senti bem fazendo a ressonância magnética, não. Você entra dentro daquele tubinho, tudo fechadinho, eu não me senti confortável, não. Tem gente que não esquenta a cabeça, que não liga, mas eu fiquei comparando aquilo à encarnação, né? Porque nós somos espíritos livres. Né, temos o nosso perispírito e através dele a gente expande, a gente se comunica pelo pensamento, a gente não precisa desse corpo, né? E a gente tem que sair dessa liberdade e vir para cá. A gente está limitado aqui, né? Como a gente viu, não totalmente, mas a gente tem que estar em relação com esse corpo que está limitado aos 5 sentidos. Então eu comparei, falei, realmente a ressonância magnética pode ser comparada àquela máquina, tubinho, pode ser comparado, porque a gente sai da liberdade, tem que ser meio compactado, a gente tem que ficar, né, aqui nesse corpo. Né? Mas o que a gente tem que fazer? É o necessário para nós. Estar aqui não é nenhum castigo, não é nenhum descuido de Deus, não. É uma oportunidade grandiosa que a gente tem. E aprender a doutrina espírita mais ainda. Né? Mas o que a gente tem que fazer? Estudar, se dedicar a esse estudo, se dedicar à prática, né? Porque da teoria à prática vai uma grande distância, a gente sabe, mas o esforço vale a pena, e a gente tem isso aqui, ó, nas nossas mãos, para a gente estudar. Não é nada difícil que as pessoas não possam compreender, não, tem que estudar, não entendeu, pergunta, a gente está sempre aqui na medida do possível para esclarecer. A gente tem o nosso estudo aí da terça-feira, que quem vem sabe que a gente está estudando a Gênese, que a gente está esmiuçando ali, a gente vai estudando de pouquinho e a gente vai aprendendo. Então, a gente tem que aproveitar esse conhecimento aqui que a gente está tendo a oportunidade, tem nosso benefício, né? Em melhorar, em buscar compreender as coisas de uma forma melhor. Então, assim, eu acredito que a gente fez esse estudo, que hoje, quando a gente for dormir, a gente não vai entender um pouquinho melhor, que não é só deitar, dormir, acordar no outro dia, não. Tem coisas ali, além, que estão ali movendo tudo isso, mas que são para o nosso benefício. Tudo, né? E o importante, trabalhar a nossa sintonia para o bem, trabalhar as nossas inferioridades, porque como na nossa vida de relação, ou aqui, ou emancipados no plano espiritual, nós vamos nos sintonizar e nos juntar aí aos grupos onde estão os nossos interesses. Então, se a gente trabalhar por interesses melhores, com certeza nós vamos ser ajudados para o melhor. Né? Boa noite a todos, muito obrigada. E bons sonhos, bom sono e bons sonhos. A ONU esse ano instituiu o ano dos sonhos, né? Desde junho, né? Então, só que a ONU está focando apenas nos sonhos materiais, né? Sonhos de consumir menos, consumir com parcimônia, com cuidado, principalmente a parte de água. Mas sonho é sonho, né? E todos nós temos os nossos sonhos, sejam através da emancipação da alma, né? Ou seja, sonhos de querer alguma coisa, de ver alguma coisa, saber que alguém está conseguindo realizar alguma coisa. Então, isso aí são os sonhos. Nós somos movidos por sonhos,
né? E feliz daquele que, quando põe a sua cabeça no travesseiro, sonha só com coisas boas. Porque, normalmente, nós não temos sonhos azuis, sonhos maravilhosos, não. São sonhos difíceis, que às vezes os espíritos vêm para puxar a rédea mesmo, puxar a gente na chincha, porque a gente abusa muito. Nós estamos tendo uma chance fantástica de estarmos reencarnados, estarmos tendo essa oportunidade de vida. Olha só, todos nós viemos para cá andando, raciocinando plenamente, enxergando plenamente. Isso já não é um sonho? Olha que maravilha! E nós simplesmente nos utilizamos de todos esses bens, que até mesmo que o corpo nos oferece, e não valorizamos. Vamos parar para pensar o que nós temos feito da nossa estadia aqui na Terra. Será que eu estou tirando proveito dessa oportunidade abençoada que Deus está me dando hoje? Eu mergulhei aqui na Terra, não foi à toa, não. Eu não vim aqui só a turismo, não vim aqui para passear, não. Eu vim aqui para crescer espiritualmente. Eu me comprometi, quando desencarnada, quando aí na erraticidade, em vir para a Terra para crescer, para aproveitar cada noite, cada dia, em favor do meu crescimento e daqueles que nos cercam. Então, a gente tem que parar para pensar e valorizar isso aí.